Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. E hoje eu quero fazer uma revisãozinha bem rápida com vocês sobre as propriedades dos compostos covalentes e das moléculas, né? Para acabar fixando um pouquinho mais isso na cabecinha de vocês, tá? Vou colocar um mapinha mental ali que eu acho fantástico utilizar para estudo dos mapas mentais, tá? Então, relembrando, pessoal, a análise das propriedades físicas e químicas dos compostos que realizam ligações covalentes. O que é a ligação covalente? Ligações por compartilhamento de elétrons, tá? Isso, assim, demonstra a grande diferença que tem entre os materiais, porque diferente da ligação iônica que doa ou recebe elétrons, a covalente compartilha e forma átomos e moléculas novas, tá? Então, as diferenças básicas que nós temos, os compostos moleculares são aqueles lá que formam quando átomos se ligam por meio de ligações covalentes, tá? E acabam originando moléculas de número determinado. Então, nas moleculares eu tenho ligação entre os átomos, ligações covalentes, eles vão compartilhar elétrons, lembra disso, tá? E vão originar moléculas. A ligação covalente ela pode originar compostos simples até compostos com uma estrutura de rede com um número muito grande e indeterminado de átomos, tá? Que são as macromoléculas que são formadas. Então, elas são, essas substâncias são denominadas de compostos covalentes ou sólidos de rede covalente, porque aí nós temos assim dentro desses compostos o diamante, que é formado por uma cadeia indeterminada de ligações entre carbono e outras moléculas, tá? A grafita, que dá origem ao grafite, são moléculas muito grandes. O dióxido de silício já é uma molécula um pouco menor, que é uma molécula de silício e duas de oxigênio. E o carbeto de silício, tá? Que é uma molécula de silício e uma de carbono que são ligados. Para isso, você tem alguns estados que são obrigatórios para esses compostos covalentes. Então, nas condições ambientais, é característica dos compostos moleculares e covalentes, eles se encontram nos 3 estados físicos, tá? O sólido, no caso de açúcar, sacarose, a sílica, que é a areia, o diamante, a grafita. No estado líquido, a água, a acetona, o etanol. No estado gasoso, o sulfeto de hidrogênio, o gás cloro, o gás bromo, o gás hidrogênio, todos são compostos moleculares e covalentes, tá? Que fazem esses números determinados ou indeterminados de compartilhamento de elétrons para que ocorra essa formação de moléculas novas. Lembrando ainda que os pontos de fusão e de ebulição dos compostos covalentes são menores que os das substâncias iônicas, né? Que os compostos que são formados por ligação iônica. Então, nos compostos covalentes nós temos ponto de fusão e de ebulição menores. Elas apresentam temperaturas de ebulição mais elevada do que as moleculares, que são sempre superiores a 1000 graus centígrados, tá? Isso ocorre porque as moléculas estão unidas mais intensamente. Então, como forma, no caso do diamante ou da grafita, que forma compostos muito grandes, as moléculas ficam unidas com uma intensidade maior também. Então, essa formação dessa rede cristalina que ocorre, você tem que colocar uma quantidade maior de energia para fazer elas mudar de estado, para fazer com que ela mude de estado. Voltando, como é o caso do diamante, por exemplo, que o diamante ele é formado à base de carbono, né, de composto de carbono. A grosso modo é você pegar um pedaço de carvão, tá, que veio de uma árvore e colocar muita pressão e muita temperatura em cima dele. As ligações que vão ocorrer vão gerar o diamante, tá? E esses fatores, assim, os fatores que interferem nos pontos de ebulição e de fusão desses compostos covalentes e moleculares é a massa molar e a força intermolecular que existe. Então, a força que existe entre as moléculas e a massa desse composto. Quanto maior for essa massa molar,
maior é a inércia da molécula, tá? E, consequentemente, maior vai ser o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Então, quanto maior a massa molar, maior a inércia entre as moléculas, maior a força que existe entre as moléculas e, consequentemente, você vai precisar de um ponto de temperatura maior para ebulição ou para fusão dessa molécula que foi formada. Se as massas moleculares forem aproximadas, tá? Olhamos, a gente consegue ver essa força intermolecular. A força intermolecular de maior intensidade, ela é a da ligação do hidrogênio, tá? Que leva um maior ponto de ebulição e fusão também. Aí nós temos a ligação intermediária, que é a dipolo, né? Que ela permanece um pouco mais fraca e leva a um menor ponto de ebulição e um ponto de fusão, que é a dipolo induzida. Eles têm que eles não podem conduzir corrente elétrica, tá? Então, em suas formas puras, tanto os compostos líquidos como os compostos sólidos, como os gasosos, eles não conduzem corrente elétrica, tá? Uma exceção, a grafita, que conduz corrente elétrica na forma sólida, porque os elétrons que formam a grafita, eles formam ligações duplas, e essas ligações duplas criam uma certa ressonância, uma certa mobilidade dentro desses elétrons, que é uma característica dos compostos que conduzem carga elétrica, que é o que acontece lá na ligação iônica. Lembra que forma a nuvem de elétrons, né, pelas ligações iônicas, e aí você tem uma condução muito efetiva da corrente elétrica, e isso é por essa mobilidade que os elétrons têm nessas ligações que ocorrem para formar os compostos. Quanto à solubilidade, os que são polares se dissolvem em polares e os apolares se dissolvem em apolares, tá? A tenacidade deles, então a resistência das substâncias covalentes a impactos ou choques mecânicos é baixo, tá? Em geral, são sólidos bem quebradiços, como é o caso do vidro, que é formado por silicatos de sódio e de cálcio. Aí nós temos o que? Isso quanto à tenacidade, tá? O quanto elas podem sofrer contra impactos ou choque mecânico. A dureza desse material, ele apresenta um grau muito elevado de dureza, como é o caso do diamante, que é uma das substâncias mais duras que existe no planeta, tá? Com exceção da grafita, que é bem... a dureza dela é bem fraca, porque os átomos que formam a grafita, eles são ligados a outros 3 átomos de carbono. Então isso forma placas hexagonais que dá uma mobilidade para esse material, fazendo com que ele seja macio, diferentemente do que acontece com a ligação dos átomos de carbono na formação de um diamante, que ele forma uma rede bem intrincada e que confere uma dureza muito grande a esse material e uma mobilidade baixa, tá? Na grafita ocorre ao contrário, mas é a exceção dos compostos moleculares. Sempre lembrem assim, você sempre vai ter uma exceção dentro dos materiais, sempre vai ter uma exceção, tá? A dureza dessas substâncias, ela varia de acordo com o tipo de cristal, né, que ele é formado. Então eu tenho as formações dos cristais também, que pode ser, de acordo com o tipo de cristal, se ele for um cristal molecular, você tem as forças que trabalham em cima dele, né? Se for um cristal molecular, eu tenho uma dureza extremamente baixa. Se ele for um cristal dipolar, que é onde tem forças permanentes nas ligações de hidrogênio, eu tenho uma dureza entre baixa e média. E se for cristais covalentes ou atômicos que criam essas macromoléculas, que é o caso do diamante, eu vou ter uma dureza muito elevada desse material, tá? Então esse material vai suportar a esses compostos de uma maneira mais eficaz, certo? Lembrando que os átomos são as menores unidades da matéria e que mantém as propriedades químicas fundamentais de um elemento, tá? Então, esse estudo sempre nos átomos é para compreender como ocorrem as ligações de átomos com outros átomos, tá? E as diferentes ligações e compostos que eles formam e para a organização
para sua organização molecular, certo, pessoal? Tá? Então sempre lembrar assim, pessoal, quando esses átomos se combinam pelas ligações covalentes, o conjunto que resulta de átomos é chamado de molécula, tá? Sendo assim, a gente pode dizer que uma molécula é a unidade mais simples de um composto covalente, tá? Então, isso daí nós temos aí as representações que são feitas, né? As fórmulas químicas que são colocadas, a fórmula estrutural, o modelo de Linus-Pauling, os modelos das ligações que são colocadas para indicar os tipos de ligação e como esses átomos se ligam, tá? Entre eles. Aí, claro, depois eu quero ver com vocês ainda um resuminho das ligações iônicas e da formação iônica, tá? Onde nós temos tipos diferentes de ligação, mas que vai ser discutido na outra aula. Olha o materialzinho em anexo ali, vou colocar o mapa mental lá. Um grande beijo, um abraço e até a próxima aula. Fui!